Voltando agora para a ciência de alimentos, como que você descreveria sua pesquisa em química de alimentos em termos mais simples, Tá. por favor, Uhum. para que todos possamos compreender melhor como Então, isso funciona? perfeito. Eu vou tentar fazer uma ponte com o que eu falei anteriormente sobre a minha formação. Tá. Que num primeiro momento pode parecer estranho. Poxa, mas alguém que fez farmácia está trabalhando com ciência de alimentos, química de alimentos. Bom, uma das coisas que a gente tem que parar para pensar é que para você ter uma boa saúde hoje, né, hoje em dia, você tem que ter uma boa alimentação. Né? Então, nada melhor de você começar a cuidar da sua saúde cuidando de uma boa alimentação. Isso foi, vamos dizer assim, um dos meus motivadores para atuar na área de alimentos. E hoje, quando a gente fala em alimentação ou ciência de alimentos, está se tornando cada vez mais indissociável a ligação entre ciência de alimentos e nutrição. Né? Então a gente tem uma série de avanços que são feitos nessa área de nutrição e ciência de alimentos. Uhum. No meu caso, pensando nas coisas que a gente faz no laboratório, em linhas de pesquisa, eu poderia dividir talvez em 4, talvez 5 linhas de pesquisa principais. A primeira delas é relacionada à química analítica, então a gente desenvolve metodologias para análise de alimentos. Então, para as pessoas que estão nos ouvindo em casa, aquelas reportagens que aparecem às vezes lá no Globo Repórter, quanto que tem de pesticida no alface que está sendo comercializado no Ceasa. Então, como é que você consegue quantificar, ou saber se tem ou se não tem e quanto tem? Né? É isso que a gente se ocupa da área de química analítica. Então, a gente desenvolve métodos para poder fazer essas análises dos alimentos. Isso seria uma linha de pesquisa. Outra linha de pesquisa que a gente tem, que também está relacionada ao sabor, ao flavor, né, dos alimentos. Quando a gente fala em flavor, a gente fala de aroma, de gosto, né? É aquela linha de pesquisa relacionada, então, ao sabor dos alimentos. Então, a gente usa essas metodologias para saber, olha, por que eu prefiro, por exemplo, café ao invés de chá? Ou por que eu prefiro o refrigerante A ou o refrigerante B? Isso nada mais é do que essa preferência que a gente tem. Os nossos sentidos, eles nada mais são do que detectores de moléculas. Então, a gente procura, através de análises instrumentais, poder saber o que tem dentro de um dado alimento que faz com que as pessoas tenham uma preferência por aquele alimento em relação a outro. Do ponto de vista industrial, qual a aplicação prática disso? Por exemplo, se eu souber quais são as moléculas, quais são os compostos que estão presentes em um alimento, eu posso, identificando eles e sabendo a quantidade nas quais eles estão presentes nos alimentos, ir para o laboratório e sintetizar um extrato, ou preparar um extrato, por exemplo, para fazer os aromas, os flavorizantes. Deixar mais agradável o paladar. Exato. Então, por exemplo, um exemplo bem prático, né? Pode falar marca aqui? Olha, a gente não Então, tem nenhuma parceria, assim. Eu acho que pode falar, fica tranquilo. Eu vou tentar não mencionar, mas vamos pegar o exemplo. Todo mundo vai saber o que eu estou falando. Pega o macarrão instantâneo, aquele que fica pronto em 3 minutinhos. Você vê que o macarrão é o mesmo. Sim. O que muda? O pozinho, aquele que vem. O que é aquele pozinho ali? É um aroma. Então você tem lá o sabor de galinha caipira, o sabor tomate, carne, enfim, né? Os diferentes sabores que você pode ter. Como é que se chega nesses aromas que você vai adicionar e que vai gerar pratos totalmente diferentes? Uma das maneiras, através desse tipo de pesquisa, procurando saber o que tem no alimento original para depois mimetizá-lo, né, e para poder agregar. Então, se a gente pensa hoje em indústria de alimentos, a indústria de sabores, de aromas, é uma parte muito grande dessa indústria. Imagino. Porque o consumidor, ele anseia por novos produtos, novos sabores, novas texturas. Que dê prazer, Exato, né? Que dê mais vontade. Eu entendo. Exatamente. Olha que isso é uma coisa vasta, hein? Exatamente. Então, esse é uma linha, um dos carros-chefes que a gente tem. Outras linhas de pesquisa que a gente tem é com óleos essenciais, né, que são extraídos de plantas. Sou fã. Exato, eles podem ser fã. usados, eles têm uma série de aplicações, eu vou falar de uma especificamente dos óleos essenciais. Eles podem ser usados para aromaterapia, eles podem ser usados eles têm atividade antimicrobiana, antifúngica, etc. e tal. Mas uma das aplicações que a gente faz, que é uma área relativamente nova para a gente, que é o desenvolvimento de embalagens para alimentos. Tá. Então, estava comentando com o pessoal aqui antes da gente começar, se a gente pensar, hoje está quente, né? Nada melhor do que num dia quente você tomar um sorvete. Né? Então você vai lá e compra o seu sorvete, e o sorvete, se você não comer ele rápido, em 30 segundos ele derrete.
E você pode colocar ele, por exemplo, dentro de uma embalagem plástica. Né? Tem alguns lugares que vendem. Às vezes vendem lá a casquinha de massa que você come, outra vez numa embalagem plástica. Vamos pegar esse exemplo que ele ilustra bem. Então, quer dizer que eu pego um alimento que derrete em 30 segundos e coloco numa embalagem que depois de eu usar, ela vai para o lixo. E se ela for para o meio ambiente, ela vai demorar 400 anos para se decompor. Então, uma linha de pesquisa que a gente trabalha é pegar resíduos agroindustriais, que são ricos no que a gente chama lá de polissacarídeos, como, por exemplo, proteínas, amidos, etc. e tal, combinar esses componentes junto com extratos de plantas, como é o caso dos óleos essenciais, ou de extratos de compostos fenólicos, para conseguir sintetizar, fazer um material que possa ser usado como embalagem, que quando você jogar no meio ambiente, ele vai se decompor. Perfeito. Então, isso tem, dentro da nossa pesquisa, essa, vamos dizer assim, uma linha de pesquisa que a gente tem trabalhado muito, substituindo solventes que são tóxicos, que são derivados de petróleo. Mais no meio ambiente. Exatamente, por solventes naturais, que a gente chama de solventes eutéticos naturais profundos, é um nome mais... É um nomão, né? Nomão, né? E a gente usa esses solventes no lugar dos solventes que são tóxicos, explosivos, porque estes que a gente trabalha não são tóxicos, não são explosivos, né? E eles podem ser empregados para a fabricação dessas embalagens. Recentemente, a gente fez uma pesquisa que é de uma aluna de doutorado, terminando já o doutorado, a gente em parceria também, projeto de pesquisa financiado pela FAPESP, é muito importante dizer, né? A gente recobriu morangos. Então, por exemplo, por que o morango? Porque o morango ele é um alimento que ele estraga muito rápido. Se você comprar uma bandejinha de morango... Eu tô com medo de comer morango, para dizer a verdade. Exatamente. Porque o morango ele funga muito rápido. Né? Então você compra lá uma bandejinha de morango, se você manter ele em temperatura de geladeira, de refrigeração, ele vai durar quanto? 3 dias, 4 dias, depois naturalmente ele vai estragar. Então ele é um bom sistema modelo para a gente testar. Nem na geladeira, né? Nem na geladeira, exato. Então o que a gente fez? A gente produziu um material que literalmente a gente mergulha o morango dentro desse material e quando você tira, esse material ele vai secar na superfície do fruto e vai formar uma película. Se você olha um morango não recoberto e um recoberto, você não vê diferença. Porém, o morango recoberto, ele dura, a gente conseguiu estender, mais que dobrar a vida dele. E a gente fez testes do pessoal provar, não tem diferença no sabor, não tem diferença na cor, e mais que dobrou. Então esse é o tipo de pesquisa que tem a ver com reduzir os desperdícios de alimentos. Porque hoje o Brasil produz, se a gente pegar toda a produção de frutas e hortaliças, mais ou menos 50% vai fora, porque os alimentos estragam. Se você colocar isso numa balança. Exatamente. Então, as nossas pesquisas elas estão relacionadas a isso. Métodos analíticos, fitoquímica, no caso envolvendo óleos essenciais, compostos fenólicos, química que a gente chama de química verde, que é o uso de solventes que não são tóxicos, que não são derivados do petróleo, para produzir embalagens. Embalagens que vão ser compostáveis, que vão se degradar quando estiverem no meio ambiente, evitando, por exemplo, formação de microplásticos, que a gente sabe que hoje é um problema sério, né? O plástico, o pessoal joga, acaba indo para os oceanos, para os rios. Já imaginei na hora. Exato. Né? O dano que acontece nos mares. Isso, exatamente. Então essas são as linhas principais de pesquisa que a gente tem. Né? Imagino. E quanto?